Deus disse: no dia em que comerdes deste fruto, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, olha só, irmãos, Deus disse ao homem no jardim do Éden: certamente morrerás. A primeira maldição que entrou na terra foi a morte. Por quê? Porque o homem desobedeceu. A Adão e Eva foi permitido que comesse todo o fruto que tinha no jardim, tudo que eles quisessem comer, exceto da árvore que estava no centro do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A maldição da morte foi lançada sobre eles por terem desobedecido a Deus. A partir do momento que desobedeceu, a morte entrou em cena. A morte foi inserida no mundo por causa da desobediência. A desobediência só gera uma coisa, queridos: morte, mais nada. A desobediência gera miséria. A desobediência, ela gera destruição. Então nós vamos entender que nós não podemos desobedecer a Deus de maneira alguma. Nós temos que andar em acordo e obediência à palavra do Senhor. Em Gênesis capítulo 3, do versículo 22 ao 24, é narrado que o homem desobedeceu a Deus e foi lançado fora do jardim do Éden. O jardim do Éden, antes de Deus criar o homem, Deus criou a provisão para o homem, a providência. Isso quer dizer que antes de Deus te chamar, já tinha providência para você, a provisão para você. E ele desobedece a Deus e perde a provisão. O jardim era a provisão, no jardim tinha tudo que o homem precisava. No jardim tinha tudo que o homem precisava. No jardim não tinha morte, no jardim não tinha miséria, no jardim não tinha doença, enfermidade. O homem estava em paz ali no jardim do Éden. Mas a partir do momento que ele desobedece a Deus, ele perde toda essa mordomia de Deus na vida dele. Toda essa bênção ele perde. E agora o homem vai sofrer os danos de ter desobedecido. E o primeiro dano é: fora do meu jardim. Você não come mais dos frutos que tem no jardim. Se quiser comer agora, vai ter que plantar para comer. Agora você não é mais somente espiritual. Agora você é carnal. E na carne tem doença, tem enfermidade e tem morte. O homem passa a morrer a partir de agora. Você consegue entender? As consequências foram grandes. O homem, a partir do momento que ele sai do jardim do Éden, ele se tornou escravo do pecado e da morte. Escravo dos erros e da morte, do pecado. A morte sempre foi um mistério para o homem. Ela não fazia parte da criação do plano original de Deus. Não fazia parte. Na Bíblia nos é revelado que a morte é um inimigo de Deus e do homem. Olha só, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, olha o que diz. 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte é inimiga de Deus e inimiga dos homens. Você consegue entender isso? A morte física é o último inimigo a ser destruído. Quando se morre fisicamente, o espírito e a alma deixam o corpo e voltam para o lar eterno ou para o fogo eterno. Isso é uma realidade. Olha Lucas capítulo 16. Vamos lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo de número 16, glória a Deus, versículo 19 até o 24. Lucas 16, versículo 19 até o 24, fala da morte de Lázaro e do rico e o Lázaro. E a Bíblia diz que os dois morreram. O rico foi lançado no Hades, no inferno, e Lázaro estava no seio de Abraão. Agora eu quero que você veja isso aqui. Ora, havia um homem rico, e vestido-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico.
e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu